estrelas, gases e poeira. Existem pelo menos 100 bilhões de galáxias no universo observável. Mas para muitos astrônomos, as mais estranhas são as galáxias ultraluminosas no infravermelho, ou ULARGs. Quando vistas sob luz infravermelha, elas são 100 vezes mais brilhantes do que as outras. E são as galáxias mais luminosas do universo. A enorme quantidade de energia emitida pelas galáxias ultraluminosas no infravermelho é o resultado das grandes explosões da formação de estrelas. Na nossa galáxia, uma nova estrela é formada a cada ano. Mas nas ULARGs formam-se centenas de novas estrelas por ano. As estrelas são formadas por gás interestelares circundadas por poeira. Não podemos ver sua formação, mas toda essa energia aquece a poeira, que brilha sob a luz infravermelha. Então vemos a energia de todas as gerações de estrelas, que é absorvida e irradiada em infravermelho pela poeira dessas galáxias. É como se houvesse um manto sobre as galáxias, mas o próprio manto está brilhando intensamente. As ULARGs foram descobertas no início dos anos 80, quando o satélite astronômico infravermelho captou galáxias extremamente brilhantes sob ondas infravermelhas. Trilhões de vezes mais intensas que nosso Sol. Uma das mais luminosas foi chamada de F15307 mais 3252. Ela se situa a 7 bilhões de anos-luz, na constelação de Bootes. Os números nesses nomes referem-se à direção, às coordenadas nos céus onde encontramos o objeto. Este é muito brilhante, relativamente muito distante. E é um achado empolgante, porque há muita formação de estrelas ocorrendo ali e queremos entender por que isso acontece, como ocorre, o que desencadeia essa incrível formação de estrelas. Uma hipótese é a de que essas galáxias são muito ativas porque elas são produto de fusões ou quase colisões entre galáxias. Quando uma galáxia passa por outra ou a atinge, pode haver compressão de grande quantidade de gás, o que pode criar ondas de formação estelares ou pode canalizar o gás para o buraco negro central, fazendo com que muito calor seja produzido no disco de acreção circundante. Mas esta ainda é uma área ativa de pesquisa no momento. Descobrir por que esse processo acontece e forma galáxias incomuns. Buracos negros supermassivos foram detectados nos centros das galáxias ultraluminosas no infravermelho. Eles são regiões do espaço com gravidade tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Mas talvez existam buracos negros ainda mais estranhos. Buracos negros em miniatura são objetos hipotéticos menores que um núcleo atômico. Ao contrário dos buracos negros supermassivos, eles nunca foram observados. Mas muitos cientistas acreditam que eles existem. Mini buracos negros são bem comuns. Talvez exista um aqui na frente do meu nariz, um aqui, outro ali e outro ali. É possível que estejamos rodeados. Os mini buracos negros são restos primordiais do Big Bang. A explosão pode ter criado concentrações de matéria e formado buracos negros tão pequenos que não são vistos ao microscópio. Quanto menor o buraco negro, mais depressa perde massa. Então, se houver um buraco negro pequeno com a massa de uma montanha, que foi criado logo depois do Big Bang, então, neste momento, 14 bilhões de anos depois, ele teria evaporado tanto que o material remanescente iria evaporar em uma explosão colossal e faria bang! Saída de emergência.
Os cientistas podem provar que os mini buracos negros existem, criando-os na Terra. O Grande Colisor de Hadrons, construído na Suíça, é um acelerador de partículas que pode causar colisões de partículas subatômicas, a fim de simular a energia que existiu menos de um segundo depois do Big Bang. O Grande Colisor de Hadrons poderá lançar as partículas umas contra as outras. E, por um instante, haverá muita massa em um pequeno espaço. E isso pode provocar mini buracos negros. Estamos prestes a criar mini buracos negros artificiais no laboratório. Se o Grande Colisor de Hadrons produzir mesmo mini buracos negros, isso será mesmo muito empolgante, porque mostrará que os mini buracos negros realmente existem, ou podem existir, e não são apenas uma ficção da nossa imaginação teórica. Os mini buracos negros que o Grande Colisor de Hadrons produzirá vão durar um instante e desaparecer. Se tiver sucesso, o experimento pode revelar os segredos de outro fenômeno intrigante. Uma matéria completamente invisível. Para achar essa matéria fantasma, os cientistas só precisam olhar para a Via Láctea. Por estranho que pareça, os planetas, estrelas, luas e galáxias são menos de 20% da matéria do universo. O restante é formado por matéria escura. Uma forma de matéria que não vemos, mas que existe em toda parte. A matéria escura foi inserida nos anos 30, mas na época poucos cientistas acreditaram nela. Porém, nos últimos 20 anos, as evidências desse fenômeno invisível são inegáveis. Quando começaram a mapear a Via Láctea, eles notaram que as estrelas no extremo estavam se movendo tão depressa que deviam ter escapado da galáxia. Mas não foi assim. Elas são mantidas juntas por algo invisível, algo que acrescenta mais força de atração à galáxia, mais gravidade. Não temos ideia do que pode ser. É meio estranho não podermos ver muito do universo. Detectamos a matéria escura porque sua gravidade interage com a massa que vemos. As galáxias giram mais rápido do que deviam com a quantidade de gravidade que podemos ver pela matéria que elas têm. E se a atração gravitacional não estivesse ali, o gás se dispersaria. Então sabemos que há mais gravidade do que podemos calcular pela massa que nós vemos. E é isso que simplesmente é chamado de matéria escura. Um método para medir a matéria escura é olhar para o gás quente que emite raio-x e ver como é contido pela gravidade. Outro modo é olhar para a lente gravitacional. A lente gravitacional é causada quando vemos uma galáxia distante atrás de outra em primeiro plano. E a luz da galáxia distante é curvada ao passar pela mais próxima. Essa é a ideia. A luz se curva em uma lente e isso é formado pelo próprio espaço. A gravidade cria essa distorção no espaço. Então notamos que havia essas galáxias com distorção gravitacional. E quando estimamos qual devia ser a massa no centro para criar as distorções, isso foi incrível. 10 vezes mais do que a massa que víamos. Estávamos observando muita matéria escura. A matéria escura constitui a maior parte da massa no espaço. Mas a energia no universo vem de outro fenômeno invisível chamado energia escura. Essa é uma forma teórica de energia que existe em toda parte e constitui 70% da energia no universo. Provavelmente a coisa mais estranha seja aquela que menos entendemos no universo, a que chamamos energia escura. A energia escura não está ligada com a matéria escura. São coisas diferentes. A palavra escura significa que não sabemos o que ocorre. A energia escura foi observada em 1998,
quando as explosões em estrelas distantes eram usadas para medir as distâncias entre as galáxias, que estavam mais longe do que se previa se o universo estivesse desacelerando. Os astrônomos concluíram que o universo está se expandindo mais depressa com o tempo e a causa pode ser a energia escura. O universo está repleto dessa energia de repulsão. É algo muito estranho que acelera a expansão do universo com o passar do tempo. Isso está fazendo desse jeito, cada vez mais e mais depressa. E isso foi muito estranho ao ser descoberto, porque ninguém tinha previsto. Parece, pelo menos por enquanto, que ainda mais do universo é feito de energia escura, que é uma substância que é escura, não brilha e não podemos ver, mas que acelera a expansão do universo. É um tipo de antigravidade. A matéria e a energia normais tendem a diminuir a velocidade de expansão, porque as coisas normais se atraem com a gravidade. Mas a energia escura parece acelerar a velocidade em que os objetos se afastam. Uma teoria sugere que a energia escura irá acelerar tanto a expansão do espaço que em 50 bilhões de anos todo o universo ficará em frangalhos. Se esse for o caso, então, no fim de tudo, não só os grupos de galáxias irão se afastar uns dos outros, as próprias galáxias irão se romper conforme as estrelas se afastarem. Depois, os sistemas solares e planetários irão se separar. E então, até mesmo os planetas se destruirão e os seres humanos. E, finalmente, mesmo átomos e partículas subatômicas serão destruídos. O universo está cheio de coisas estranhas e interessantes. Mas a coisa mais peculiar pode estar bem do nosso lado. A coisa mais estranha no universo, na minha opinião, é a Terra. E estamos aqui e sabemos algo a respeito. Que lugar mais louco? Um planeta rochoso perto de uma estrela, com todo esse verde que pega a luz do sol e a transforma em comida. Isso é estranho, mas enfim, sabe, para nós isso não é peculiar porque é nosso lar. Acho que as coisas mais estranhas no espaço são os seres humanos. Somos incomuns e ainda não achamos seres como nós no universo, embora possam existir. Mas nós somos bem estranhos. Tempestades letais rasgam os céus. Ventos violentos varrem a terra. Geleiras se despedaçam. A água inunda a costa. Extinções em massa aniquilam espécies. Uma carnificina provocada por mudanças climáticas extremas. Mas essa não é uma descrição do presente. Esse é o clima do passado terrestre. Um passado que pode estar prestes a se repetir. Atualmente, cientistas lutam para entender o clima do passado, na esperança de evitar uma catástrofe climática no futuro. Um alerta global? O mundo está ficando mais quente. Nosso clima mais inconstante. A instabilidade climática é cada vez mais comum. Maio de 2003. 400 tornados atingem o meio oeste americano, quebrando todos os recordes. 2007. A cobertura de gelo no Polo Norte atinge os níveis mais baixos desde que os registros começaram a ser feitos. E atualmente, em Darfur, na África, a seca persistente já afetou milhões de pessoas, levando à fome generalizada. Muitos cientistas acreditam que a responsabilidade é nossa. As atividades humanas estão levando o planeta em direção à catástrofe climática. Ao lançarmos volumes cada vez maiores de gases do efeito estufa na atmosfera, o calor retido aumenta e eleva a temperatura do planeta. Agora, os cientistas dão o alarme. Nós precisamos de milhões de anos para encontrar níveis de CO2
na atmosfera tão altos quanto os atuais. E nós vamos quebrar alguns desses recordes neste século. E os esforços para alertar o mundo dessa ameaça climática estão sendo reconhecidos, a começar pelo Prêmio Nobel da Paz, concedido a Al Gore. Aceitarei este prêmio em nome de todos aqueles que vêm trabalhando há tanto tempo e com tanto afinco para divulgar a situação de emergência do planeta. Al Gore dividiu o prêmio com o PIMC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Este é um momento sem precedentes no mundo para se tomar as ações necessárias. O PIMC é composto dos principais climatologistas do mundo. Desde 1990, o Instituto vem publicando uma série de relatórios sobre o aquecimento global. Se as previsões estiverem certas, o tempo está acabando. Para entender o que poderá acontecer no futuro, cientistas estão voltando no tempo. Eles acreditam que o passado da Terra pode nos dar uma boa ideia do que podemos esperar no futuro. Para descobrirmos esses segredos, embarcaremos em uma jornada ao longo de 650 milhões de anos de mudanças climáticas para testemunhar alguns dos piores climas do mundo, do calor escaldante ao frio paralisante, e veremos o que o passado pode dizer sobre nosso futuro. 125 mil anos atrás, a Terra é um planeta aquático coberto pelos oceanos. 55 milhões de anos atrás, a temperatura média é 5 graus centígrados superior. O clima está fora de controle. 250 milhões de anos atrás, uma explosão de gases do efeito estufa provocam um grande aquecimento global que acaba com 95% de todas as espécies na Terra. Chegamos a 650 milhões de anos atrás, quando a Terra era totalmente congelada. Este é o clima mais extremo que nosso planeta já enfrentou. E aqui começa a nossa história. O planeta está envolto em gelo. Uma placa de 760 metros de espessura espalha-se a partir dos polos, fechando-se totalmente no Equador. A temperatura é de 40 graus negativos. Os oceanos estão congelados. O que provocou esta mudança climática catastrófica? O que criou esse inferno congelado? Essa é uma questão que leva os cientistas a um dos lugares mais quentes e secos do planeta, o Vale da Morte, em Nevada, nos Estados Unidos. Sob um calor de 49 graus, o professor Joseph Kirschvink procura evidências do período mais frio da história. O Vale da Morte é um dos lugares mais quentes do planeta e é estranho vir aqui procurar evidências da glaciação. Mas, na verdade, rochas que estão expostas aqui nos dão um dos melhores retratos do clima da Terra há cerca de 600 milhões de anos. O professor procura o que os cientistas chamam de clasto caído, rochas que não pertencem a este terreno. Ele não demora a encontrar um deles, uma peça geológica diferente das pedras ao redor. Este é um belo exemplo do que chamamos de clasto caído glacial, ou errático glacial. Ele está totalmente fora de lugar, por isso chamamos de errático. Não há como tirar uma rocha como esta facilmente do mar. Somente uma grande geleira faria isso. É uma rocha que foi carregada até aqui em uma placa de gelo. O professor Kirschvink estima que a rocha tenha cerca de 650 milhões de anos de idade. E em função de suas propriedades estruturais e magnéticas, ele sabe que a rocha viajou milhares de quilômetros. Algo muito poderoso a trouxe até aqui, que foi o gelo.
Há 650 milhões de anos, uma geleira apanhou a rocha em uma parte do mundo e a carregou a outro. O gelo derreteu e a rocha ficou em um novo lugar. Rochas assim são encontradas em todo o planeta, demonstrando que o mundo todo já esteve envolvido por gelo. Era um mundo branco que os cientistas chamam de Terra Bola de Neve. Para tornar-se este inferno gelado, o mundo deve ter passado por uma força resfriadora muito poderosa. Mas o que provocou esse grande congelamento que durou 10 milhões de anos? Terra, 650 milhões de anos atrás. A maior parte da superfície terrestre concentra-se em torno do Equador. Altas temperaturas e chuvas torrenciais iniciam uma reação química com as rochas que absorve o dióxido de carbono da atmosfera. Com a queda no nível deste gás do efeito estufa, o planeta começa a resfriar, iniciando uma reação em cadeia. O mundo fica mais frio, com mais neve e mais branco. E quando o mundo fica mais branco, ele fica ainda mais frio. Se observar a neve, ela é branca e reflete a maior parte da luz solar. A quantidade de luz solar refletida na superfície é crítica para o clima do planeta. E na Terra Bola de Neve, com a superfície branca, a maior parte da luz solar era refletida e a Terra permanecia fria. A superfície do planeta é composta de terra, água e gelo, cada um deles refletindo a luz solar de modo diferente. A quantidade de luz refletida por uma superfície é chamada de albedo. O oceano escuro tem um baixo albedo e absorve a energia solar, enquanto o gelo branco reflete quase totalmente a luz solar, resfriando a Terra. Uma boa maneira de mostrar isso é com estes dois cartões aqui. Este aqui, branco, reflete a luz solar. Assim, ele seria a neve que temos ao nosso redor. A superfície preta representa o oceano. Dom expõe os cartões ao sol e espera alguns minutos para o calor ser absorvido. Vamos medir a temperatura. Começaremos pelo branco. E ainda está 0 graus Celsius. Agora medimos o preto. 32 graus Celsius. Assim, num lugar com toda essa neve e gelo em um dia frio, isto aqueceu 32 graus Celsius. Por ter um baixo albedo, ele absorveu a maior parte da luz solar. Assim como o cartão branco reflete o calor, em um mundo branco as placas de gelo refletiam a luz do sol de volta ao espaço. O calor era perdido e a Terra esfriava. Com temperaturas menores, mais gelo era formado, refletindo ainda mais o calor solar e fazendo o clima entrar em uma espiral de temperaturas descendentes. O gelo envolve o mundo e surge assim a Terra Bola de Neve. E como seria o mundo se isso acontecesse hoje? Se a Terra Bola de Neve se repetisse hoje, no tempo de vida humano, ela começaria com geleiras enormes se formando nos polos, crescendo gradualmente, aniquilando a civilização que estivesse no caminho delas. Antes que as geleiras envolvessem nossas cidades, tempestades de neve violentas paralisariam populações inteiras. As temperaturas despencariam e os mares começariam a congelar. Haveria uma placa de gelo de 1 metro de espessura flutuando no Equador. Bem, nessa altura, nosso suprimento de comida teria acabado. Os humanos poderiam sobreviver próximos a fontes termais ou a usinas nucleares, mas seria preciso produzir alimento de algum modo. Talvez em estufas, seria preciso sobreviver artificialmente. Os especialistas consideram pouco provável que a Terra volte a tornar-se uma bola de neve, mas este antigo congelamento poderia conter pistas vitais para o futuro do planeta. O efeito albedo, que criou a Terra Bola de Neve, está sempre presente, mas desta vez está levando o nosso planeta na direção oposta. A situação que enfrentamos agora é totalmente diferente. A quantidade de neve não está crescendo
ela está decrescendo. A cada quilômetro quadrado de gelo que derrete, a Terra perde um pouco mais de seu poder refletivo. E isso pode ser desastroso para nosso clima. O gelo coberto de neve é o melhor refletor natural do planeta. E o oceano é o pior. Mas o que temos visto nas últimas décadas é que a superfície de gelo está diminuindo a cada ano. E isso é uma grande preocupação sob o aspecto climático. O calor aumenta e mais gelo derrete. É como um trem desgovernado. Os climatologistas temem que o efeito albedo coloque o planeta em um ciclo descontrolado como o de 650 milhões de anos atrás, mas desta vez em um ciclo de aquecimento global. Um alerta global. Após um inverno que dura 10 milhões de anos, a Terra Bola de Neve, iniciada 650 milhões de anos atrás, chega ao fim. Grandes erupções lançam altos volumes de gases do efeito estufa na atmosfera. A Terra se aquece e o gelo começa a derreter. Ao longo dos 400 milhões de anos seguintes, as temperaturas globais sobem e descem gradualmente. O clima é estável o bastante para a vida se desenvolver. Insetos e répteis evoluem. Então, há cerca de 250 milhões de anos, os bons tempos chegam a um fim repentino e o mistério tem início. O mundo fica mais quente, muito mais quente. Os continentes tornam-se desertos. 95% de todas as espécies são dizimadas. Este é o maior mistério de todos os tempos, um apocalipse pré-histórico que intriga os cientistas há anos. Bacia do Karoo, na África do Sul. É um local árido e inóspito, mas, para os paleontólogos, é rico em pistas para essa matança misteriosa. Este é um dos melhores lugares no mundo para ver o que aconteceu com a vida selvagem na maior extinção em massa da história há 250 milhões de anos. Antes da extinção em massa, esta região era uma planície fértil repleta de vida. O cenário aqui, há 300 milhões de anos, seria o de uma planície aberta, com vegetação abundante, lagos com peixes e grandes répteis alimentando-se na terra, comendo plantas e outros animais. E no Karoo, os maiores de todos os répteis eram os gorgonopsianos. Eles eram assassinos, bem-sucedidos, impiedosos e tinham literalmente sangue frio. Os sinais desta era dos gorgonopsianos estão por toda parte. Restos fossilizados destes animais espalham-se pelas encostas rochosas. Os gorgonopsianos eram os maiores predadores de seu tempo. Sabemos que eram carnívoros por causa do grande dente afiado, este canino aqui. Eram virtualmente os dentes de sabre da época. Eles saltavam sobre herbívoros e os devoravam membro a membro. Eram muito bem-sucedidos na época. Algo externo aconteceu. Alguma grande crise os levou à extinção. O reinado dos gorgonopsianos teve um fim abrupto. A prova de sua extinção encontra-se nas montanhas que formam a bacia de Karoo. As camadas rochosas na face da montanha acumularam-se gradualmente ao longo do tempo. As rochas mais antigas embaixo e as mais jovens no topo. Ao subir a encosta, Michael passa pela linha rochosa que marca 300 milhões de anos, chegando por fim à camada formada 250 milhões de anos atrás. É neste local que ele descobre o ponto em que os gorgonopsianos desapareceram, juntamente com a maior parte da vida na Terra. Foi neste nível que a extinção ocorreu. Este é o grande evento de extinção ocorrido 250 milhões de anos atrás. Abaixo deste nível encontramos fósseis em abundância. A vida era rica. Acima dele, os fósseis estão ausentes, não existem. 95% das espécies morreram nesta época, 19 em 20. E este é o maior evento de extinção em massa conhecido ao longo de toda a história da Terra.
Esta linha que separa as rochas cinzentas das avermelhadas marca o ponto em que os gorgonopsianos e quase todas as espécies do planeta desapareceram. E a linha não para aqui. Ela percorre todo o mundo. Aqui na África do Sul, na América do Norte, Índia, Rússia, é o mesmo nível, o mesmo evento de extinção. O que provocou este apocalipse? A resposta não está na África do Sul, mas a milhares de quilômetros dali, na Sibéria. Ocultos sob esta vasta região congelada na Sibéria, existem milhares de quilômetros quadrados de magma solidificado. A datação por carbono revela que estes campos foram criados 250 milhões de anos atrás, na época da extinção em massa. A lava vem do interior da Terra, passando por meio de vãos e fissuras na crosta. Esta rocha superaquecida é chamada de basalto. O meteorologista Alan Roebuck acredita que o derramamento de basalto é uma das forças mais poderosas do planeta. Tivemos erupções com derramamento de basalto. A Terra se abriu e esse basalto, essa lava viscosa, saiu e cobriu centenas de hectares, centenas de quilômetros quadrados da região. Nesse período, havia fontes de lava jorrando. A lava escorreu durante cerca de 1 milhão de anos, cobrindo uma área 5 vezes maior que o estado do Texas e atingindo uma altura de 1.600 metros. Este desastre local, no entanto, tornou-se uma catástrofe global, aniquilando 95% de todas as espécies do mundo. Mas como? A resposta está nos mesmos gases do efeito estufa que nos preocupam hoje. As grandes erupções provocam um aquecimento global, porque um dos primeiros gases liberados é o dióxido de carbono, um típico gás do efeito estufa. As temperaturas subiram cerca de 10 graus em todo o planeta, e a Terra era um lugar mais quente que hoje. O culpado foi o dióxido de carbono. Mas quanto CO2 é necessário para acabar com a vida na Terra? Esta pergunta torna-se crucial diante dos crescentes níveis do gás na nossa atmosfera. Na corrida para desvendar o mistério, o Dr. Dana Royer estuda antigas plantas fossilizadas. Ao contrário de nós, plantas e árvores precisam de dióxido de carbono para sobreviver e absorvem o gás por meio das folhas. Com o auxílio do microscópio, Dana estuda restos fossilizados de plantas de 250 milhões de anos atrás. Ele concentra-se nos pulmões da planta, poros minúsculos que cobrem a parte posterior da folha. Na maioria das plantas, o número de poros é um indicador muito sensível da quantidade de CO2 presente na atmosfera. Quando o CO2 aumenta, a quantidade de poros tende a diminuir. E quando o CO2 está baixo, a planta precisa expandir, aumentar o número de poros para absorver CO2 suficiente. Quanto mais alto o nível de dióxido de carbono, menor é o número de poros necessários para a planta respirar. Dana conta os poros e estima a quantidade de CO2 presente na atmosfera 250 milhões de anos atrás. A contagem de poros nos fósseis de 250 milhões de anos indica que o CO2 estava aumentando e aumentou logo depois dessa extinção em massa para uma concentração de dióxido de carbono equivalente a 10 vezes a atual. As erupções foram tão intensas que os gases do efeito estufa cobriram o planeta, retendo o calor do Sol. Os níveis de dióxido de carbono aumentaram em 700%. As temperaturas globais subiram 10 graus centígrados. O resultado foi um planeta superaquecido, um ambiente inóspito em que as plantas não cresciam e os herbívoros que dependiam delas morriam de fome. No topo da cadeia alimentar, os gorgonopsianos não tiveram chance. Com a falta de comida, veio a morte certa.
Os eventos deste desastre pré-histórico dão aos cientistas uma ideia do enorme poder do dióxido de carbono. Comparando os níveis passados de CO2 e temperatura, é possível calcular o papel do dióxido de carbono em eventos de aquecimento. Os dados podem ser usados para prever que temperaturas atingiremos no futuro. Então, a atividade humana atual poderia levar o CO2 aos mesmos níveis que sufocaram a atmosfera na época da extinção em massa? Muitos cientistas acreditam que sim, se não mudarmos nosso comportamento. Se continuarmos fazendo o que estamos fazendo, vamos dobrar a quantidade nas próximas décadas e dessa forma vai ficar bem mais quente e talvez, na melhor estimativa, se dobrarmos o dióxido de carbono, nós teremos um aquecimento de mais ou menos uns 3 graus Celsius. Se continuarmos lançando CO2 na atmosfera nos próximos séculos, as temperaturas poderão atingir os mesmos níveis de 250 milhões de anos atrás, com consequências inimagináveis. Um alerta global? Após o calor extremo de 250 milhões de anos atrás, o planeta lentamente esfria. Surgem novas formas de vida. Os dinossauros vêm e vão. Então, há 55 milhões de anos, as temperaturas voltam a subir 20 graus acima das temperaturas atuais. E desta vez, o culpado não é o CO2. O que provocou uma mudança climática tão extrema? É uma pergunta que leva os cientistas a um dos lugares mais frios do planeta, o Ártico. 2004. Uma equipe com os principais climatologistas do planeta inicia uma grande expedição à região mais fria do Ártico. Havia realmente muitas perguntas a serem respondidas. A que temperaturas o local chegou, que animais viviam lá, que tipo de flora existia naquele local. Para voltar o relógio 55 milhões de anos, os cientistas procuraram no fundo do oceano. A equipe vasculhou centenas de metros de sedimentos oceânicos em busca de pistas presas nas antigas camadas. Quanto mais fundo vão, mais longe no tempo eles viajam. É preciso ir fundo nos sedimentos que estão enterrados no leito do mar. Eles são uma espécie de livro da história da Terra. Fazendo a datação radioativa dos sedimentos, eles atingem a marca de 55 milhões de anos e fazem uma descoberta extraordinária. Neste local, a equipe descobre os restos fossilizados de uma samambaia minúscula, uma planta que só sobreviveria em águas mornas. É uma descoberta surpreendente. Este fragmento microscópico de uma planta antiga mostra que há 55 milhões de anos o Ártico era um oceano tropical. Se voltarmos 50 milhões de anos, vemos que o Oceano Ártico era coberto por essas plantas esverdeadas. E imagine só milhares e milhares de quilômetros quadrados cobertos com essas plantinhas. Isso é uma coisa incrível. A descoberta da samambaia fossilizada permite a climatologistas como Henk montar um retrato extraordinário do Ártico 55 milhões de anos atrás. Deveria haver, talvez, uma floresta tropical ou temperada em torno do Ártico, com crocodilos nadando por lá. Pode-se comparar com a atual Flórida, algo parecido com os Everglades. Climatologistas calculam que as temperaturas globais eram 10 graus centígrados mais altas que as atuais. E o que elevou a temperatura? O que teve o poder de transformar o Ártico nos Everglades? Terra, 55 milhões de anos atrás. Grande parte da superfície é um verdadeiro inferno. Erupções vulcânicas violentas lançam quantidades inimagináveis de gases do efeito estufa na atmosfera. As temperaturas sobem,
Mas somente isso não basta para criar um Ártico tropical. Agora, os cientistas parecem ter encontrado a peça que faltava neste quebra-cabeças na costa de Santa Bárbara, na Califórnia. O climatologista Ira Leifer monitora um evento bizarro que ocorre a poucos quilômetros da costa. São bolhas de metano que escapam através de uma fissura no leito do oceano. O metano é um gás com propriedades dos gases do efeito estufa, e Ira acredita que esta foi a causa da alteração climática há 55 milhões de anos. O que vemos aqui é um exemplo dos processos que podem ter ocorrido no passado. E isso explica algumas das mudanças na atmosfera e no clima. Se imaginarmos um oceano se aquecendo ou terremotos liberando grandes quantidades de hidratos de metano, teremos um mar repleto de bolhas, como as que vemos aqui. Bactérias produzem metano a partir do plâncton. Parte congela-se na forma de hidrato de metano. Milhões de toneladas deste gás permanecem ocultos sob o leito oceânico, contidos pela alta pressão e pela água fria. É gelo sólido, mas se for aquecido, passa direto do estado sólido para o estado gasoso, liberando o metano. O metano é um gás do efeito estufa poderoso, 26 vezes mais potente que o CO2. E, então, se nós liberarmos muito metano na atmosfera, é possível que isso eleve a temperatura. Ira acredita que a atividade vulcânica aqueceu os oceanos, derretendo o metano congelado e liberando-o na atmosfera. Hoje, o planeta está mais uma vez se aquecendo e os cientistas temem que o aquecimento global devastador do passado possa se repetir no futuro. Numa estimativa de quanto hidrato de metano existe, pode-se dizer que cerca de 3.000 vezes o total de metano que existe na atmosfera está preso nesses hidratos de gás, bem seguros no fundo do mar. Isso por enquanto. Mas o aquecimento dos oceanos pode provocar o derretimento do gás congelado, liberando uma enorme quantidade de metano e elevando mais uma vez a temperatura da Terra. Um alerta global. Hoje, quase todos os cientistas concordam que o aquecimento global é uma realidade e que um de seus efeitos colaterais, o aquecimento dos oceanos, poderia ter consequências amplas e alarmantes. Em Florida Keys, o biólogo marinho Kevin Helmley pretende descobrir com que velocidade os oceanos estão se aquecendo. Ele usa corais para revelar temperaturas do passado. Ele está a caminho de um recife a poucos quilômetros da costa. Hoje nós viemos a um coral que tem cerca de 200 ou 300 anos de idade. Deve ter de 1,5 metro a 2 metros de altura. Kevin espera que este coral revele os segredos das temperaturas marinhas nos últimos 300 anos. Corais são feitos de milhões de criaturas minúsculas. Eles secretam uma substância chamada carbonato de cálcio. Com o tempo, camadas deste material vão se acumulando. A temperatura da água afeta a formação das camadas. Quanto mais quente o oceano, maior é a produção de carbonato de cálcio. À medida que perfura o coral, Kevin alcança camadas cada vez mais antigas. Pode parecer brutal, mas o recife rapidamente se recupera. No laboratório, a amostra é cortada em fatias e cada uma delas é fotografada com uma câmera de raio-x.
Estas 3 tiras fotográficas revelam a história da temperatura oceânica. Kevin concentra-se na imagem central, que contém evidências dos últimos 3 séculos. A área entre cada uma das linhas destacadas representa um ano no crescimento do coral. As camadas se acumulam ao longo de centenas de anos. Kevin compara a altura das faixas de crescimento do início do século XVIII até o século XX. Se olharmos o século XVIII e compararmos com o crescimento de, digamos, 1975, vemos que a faixa de 1975 é bem mais larga que as do século XVIII. Quanto mais larga a faixa, mais o coral cresceu naquele ano. E como os corais crescem mais em águas mais quentes, é possível concluir que o oceano tem ficado mais quente nos últimos séculos. Milhares de amostras de corais em todo o Caribe mostram o mesmo padrão alarmante, um crescimento maior. Nesta parte do mundo, a temperatura oceânica certamente está subindo. E não são apenas as águas próximas à Flórida que estão se aquecendo. Corais da Grande Barreira de Recifes também mostram esse padrão de crescimento nas últimas décadas. Isso prova que isso não é um evento localizado, mas um fenômeno global. Kevin estima que a temperatura do mar próximo à Flórida tenha subido cerca de 1 grau nos últimos 100 anos. Esta elevação na temperatura soa um alarme, uma vez que bastam alguns graus a mais para que o metano preso sob o leito oceânico seja liberado. O ciclo mortal de liberação de metano e aquecimento global já estaria começando? Em 2002, Ira e sua equipe gravaram a maior liberação de metano já vista no canal de Santa Bárbara. Os mergulhadores descreveram o som como se fosse um trem de carga passando ao lado deles. Os mergulhadores injetam um corante verde nas bolhas de gás. Na superfície, é possível ver as dimensões do fenômeno. Quando isso ocorreu, pudemos estimar a quantidade de metano liberada em 5 minutos. Foi como uma pequena casa de 2 andares. Todo o gás que saiu em uma grande coluna. Mas esta é apenas uma pequena fração do que poderia ser liberado. Se todo o hidrato de metano derreter, nossa atmosfera poderia ficar tomada por este gás do efeito estufa. E isso não é tudo. O metano também é altamente inflamável. Da mesma forma que um fósforo aceso numa sala cheia de gás, uma tempestade elétrica poderia inflamar o metano, causando uma explosão gigantesca. Se o hidrato de metano, que contiver uma grande quantidade de gás, liberar tudo isso de uma só vez, e podemos estar falando de muitos quilômetros cúbicos de gás liberados na atmosfera. Se isso se inflamar, a energia gerada seria fenomenal, comparável a uma explosão nuclear. É uma visão sombria de um planeta levado ao extremo, com desertos áridos e uma atmosfera explosiva. Um mundo em que poucos de nós sobreviveríamos. Um alerta global? As altas temperaturas de 55 milhões de anos atrás duraram 200 mil anos. Então, as temperaturas começaram a cair. As calotas polares reapareceram.
Nos 40 milhões de anos seguintes, as temperaturas oscilaram e as placas de gelo formavam-se e derretiam. 125 mil anos atrás, as placas de gelo começaram a diminuir. Quantidades imensas de água que estavam presas no gelo voltaram aos oceanos. O nível do mar subiu rapidamente. Os continentes foram inundados, costas submersas, ilhas desapareceram. Foi um pesadelo aquático. Mas poderia acontecer novamente? Na Flórida, Kevin procura evidências do grande degelo no Parque Fóssil Windley. Ele ficou fascinado com uma grande descoberta feita quando o local era uma pedreira. No fim do último século, operários que trabalhavam na pedreira descobriram uma fatia fundamental da história climática. Estas paredes, a centenas de metros do mar, são os restos de um antigo recife de corais. Este tipo de coral tropical vive apenas entre 3 e 6 metros de profundidade, o que o torna um valioso indicador do nível do mar ao longo da história. Nós sabemos que esses corais têm cerca de 125 mil anos de idade. E, como nós estamos fora do mar, sabemos que o nível do mar era muito maior há 125 mil anos. Podemos estimar que o nível do mar era 3 metros acima de nossas cabeças para que esses corais crescessem. Isso significa que há 125 mil anos, o derretimento das calotas polares elevou o nível do mar 6 metros acima do nível atual. Cientistas calculam que a temperatura média era 5 graus centígrados maior que a atual. Mas o que causou o aquecimento da Terra e a elevação dos oceanos? É uma pergunta que intrigava os cientistas há séculos. Então, em meados do século XIX, os geólogos fizeram uma descoberta surpreendente. As calotas polares cresceram e derreteram repetidas vezes nos últimos 2 milhões de anos, alternando períodos frios na Terra. Mas eles não fazem ideia do que provocava esse ciclo de aquecimento e resfriamento. Até que, em 1864, James Crow, praticamente sem qualquer estudo, apresentou uma teoria chocante. Ele sugeriu que a resposta não estava na Terra, e sim no espaço. Segundo ele, as forças gravitacionais do Sol, da Lua e dos planetas influem na inclinação do eixo terrestre, mudando o formato da órbita da Terra em torno do Sol, tornando elíptica a trajetória que seria circular. Essas mudanças ocorrem em ciclos regulares que duram milhares de anos, alterando a quantidade de luz solar que incide na superfície da Terra. James Crow pegou equações que haviam sido usadas para a comprovação da existência de Netuno e as usou para mostrar que a quantidade de luz solar sobre a Terra mudaria de maneira previsível. A teoria é simples e brilhante. Quando a órbita da Terra é mais elíptica, as estações tornam-se extremas e a camada de gelo cresce. Mas o meio acadêmico rejeitou as ideias e o trabalho foi deixado de lado. 50 anos depois, um engenheiro civil sérvio reexaminou os estudos de Crow. Milutin Milankovic analisa os cálculos. Sua conclusão? Crow estava certo. E Milutin foi um passo além. Ele acrescenta uma data calculando que nosso planeta muda o padrão orbital em torno do Sol a cada 100 mil anos. Isso explica por que a Terra alterna períodos quentes e frios. Mas todos esses cálculos eram teóricos. Agora, os cientistas estão encontrando provas concretas desses ciclos em outra pedreira, a poucos quilômetros de Nova York. Esta pedreira é um lugar ótimo para ver os efeitos das mudanças climáticas do clima cíclico sobre os sedimentos e o ambiente. Aqui podemos ver diversas camadas de sedimentos de um lago.
Esta é a seção transversal do leito de um antigo lago que contém um registro claro das mudanças de temperatura na Terra. As faixas e as rochas de diferentes cores são testemunhas de milhares de anos de mudanças climáticas. Cada vez que o eixo da Terra se inclina ou que a órbita muda, a quantidade de luz solar que incide sobre a Terra muda. Este processo teve um efeito direto sobre o lago. Quanto mais luz solar chega à Terra, maiores são as temperaturas e mais o lago evapora. O solo seco fica exposto, formando uma camada rochosa de cor clara. Então a posição da Terra muda novamente. Menos luz solar chega à Terra e o planeta esfria. A água retorna reenchendo o lago. Sedimentos acumulam-se sobre a antiga camada rochosa, formando uma nova faixa mais escura. Nas épocas de cheia, quando esta camada escura foi formada, haveria um lago enorme. Então não veríamos nada além de água nesta área. Mas então toda essa água secou e era uma planície vasta, totalmente plana, que antes era o fundo deste lago. E isso aconteceu de novo, de novo, de novo e de novo. Olsen acredita que essas camadas na face do penhasco são uma prova de que Crow e Milankovitch tinham razão, de que o nosso clima sofre ciclos regulares de calor e frio. Até 125 mil anos atrás, a órbita da Terra era praticamente circular. Desde então, ela mudou e se tornou mais elíptica. Isso significa que deveria estar esfriando, mas ao invés disso, o planeta está esquentando. Uma força muito mais poderosa está influenciando o nosso clima. E essa força é a atividade humana que aumenta os níveis do gás estufa e aquece o nosso mundo. Estamos mudando as coisas, estamos produzindo dióxido de carbono mais rapidamente do que ele pode ser absorvido pelo sistema da Terra. O dióxido de carbono está se acumulando na atmosfera e está causando mudanças climáticas. Está ficando mais quente, mas deveria estar ficando mais frio. Hoje, as temperaturas médias globais aumentaram 0,5 grau Celsius desde 1900. O receio é de que elevemos as temperaturas aos mesmos níveis de 125 mil anos atrás. Os 5 graus adicionais derreterão gelo o suficiente para fazer o nível dos mares aumentar em 6 metros. Mas com que velocidade o gelo está derretendo? Em março de 2002, os climatologistas tiveram uma surpresa ruim. Mais de 5.000 quilômetros quadrados de uma plataforma de gelo chamada Larsen B na Antártida caíram no mar sem aviso. Mas um homem não ficou surpreso. Ele faz visitas regulares à costa setentrional do Alasca até a calota polar no extremo oposto da Terra para checar as condições do gelo marinho. Dom Perovitch mede pessoalmente a espessura do gelo e, assim, cria um registro inestimável da velocidade com que os mundos congelados de hoje estão desaparecendo. Nos anos 70, a cobertura de gelo marinho tinha o tamanho do continente norte-americano. Agora, é como se 22 estados, quase todos os estados ao leste do Mississippi, tivessem derretido. Além disso, o gelo costumava ter uns 3 metros de espessura. E agora está reduzido a apenas 1,80 m. Então, se você somar tudo, é uma perda substancial de gelo. Em termos gerais, houve uma perda de quase 1/3 do total da quantidade de gelo. Imagens de satélite tiradas entre 1979 e 2003 revelam exatamente quanto gelo de verão foi perdido no Ártico. E em 2007, os cientistas observam assombrados os termômetros subirem dos 5 graus habituais para surpreendentes 21 graus Celsius. O gelo marinho é um indicador da velocidade com que os continentes congelados da Terra estão se derretendo.
Mas eles não contribuirão para o aumento do nível do mar, porque o gelo já está flutuando no oceano. Mas o sinal de alarme para os cientistas é a Groenlândia e a Antártida. Nesses continentes, o gelo fica sobre uma rocha acima da linha d'água. À medida